Ok, comecemos pois. Vamos lá, eu vou voltar aqui para finalizar a P2 do Brandão, tá bom? A questão que a gente vai fazer agora é. Opa, pera aí. No WhatsApp, terríveis. Essa aqui. Ok, então vamos lá. Uma máquina. Ah, que raiva. Opa, tá gravando? Tá, essa aqui é a nossa prova. Uma máquina automotriz com tanque de 3.000 litros. Uma bomba de 300 litros por minuto. Trabalhando em cana de açúcar com espaçamento entre ruas de 1,5 m. Ok. Configurada com pingentes. Tá. Olha só. São pingentes. Ele diz que são. Como é que é? 2 pingentes por rua, 2 bicos por pingente. 2 pingentes por rua e 2 bicos. Cadê? 2 bicos por pingente. Ok? Vamos lá. Ele fala que está aplicando um Qzão, né, de 200 litros por hectare. E ele diz também que está. Como é que está aqui? Uma velocidade de 14 km por hora. JDF normalizado pela ISO. Ok. Acompanha aqui rapidinho. Não, aqui não, estou no lugar errado. Aqui. Então, esses aqui são os nossos dados, beleza? Aqui. O que esse negócio está dizendo pra gente? Quando ele fala de pingente, de rua, o que está acontecendo? A gente tem tipo a barra lá da cana, né, do pulverizador. Aqui é a barra. Normalmente a gente tem tipo um bico, outro bico, e aí vai acontecer a pulverização, né? Quando a gente tem por pingente, por rua, não é assim que funciona. Porque a gente não aplica em área total. Quando a gente tem a cana de açúcar, a gente aplica só na cana, né? A cana tá aqui, o brotinho da cana, aí tem 1,5 m e tem outro brotinho da cana. Aí depois tem outro 1,5 m. Não faz sentido eu ter um pulverizador que vai passar aqui em barra e vai pulverizar solo aqui e a planta, entende? Então é para isso que serve esse sistema de pingente e tudo mais. Então o que ele está dizendo para a gente quando ele passa essas informações, né? Cada rua de cana, cada rua assim de cana, ele diz, ó, ou no caso cada espaço desse aqui, né, no caso, vão ter 2 pingentes e 2 bicos por pingente. É como se tivesse então aqui, ó, pensa comigo aqui. Eu vou fazer o caminho inverso, tá? Ver se facilita a visualização da coisa. Mas o que a gente tem na realidade aqui? É um sistema de pingente. Então, o que eu preciso calcular, eu preciso chegar no ponto de encontrar o que está acontecendo no bico. Ele fala que eu tenho 2 bicos por pingente. Então, imagina, eu vou ter um bico aqui, que vai estar pulverizando aqui. Eu tenho outro bico aqui, que vai estar pulverizando aqui, tá? Então, tenho 2 bicos. E ele diz que isso aqui está ligado em um pingente. Ou isso. Está ligado em um pingente. Que são 2 bicos por pingente. E aqui eu tenho mais 2. Tá?
ok? E aqui eu tenho mais 2 pingentes. Então eu tenho 2 bicos por pingente. Aqui eu tenho um pingente, né? Um pingente. E ele diz que eu tenho a cada rua, por assim dizer, eu tenho 2 pingentes. É como se eu estivesse calculando assim: o que eu aplico em uma rua é isso aqui. Eu tenho o espaçamento da rua, tá? 1,5 metro. A cada rua de espaçamento dessa barra, eu tenho 2 pingentes, 1 e 2. E a cada pingente eu tenho 2 bicos. Então eu tenho um bico aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Esse aqui é o cenário que a gente está tratando nesse caso, tá bom? Essencialmente é alguma coisa parecida com isso. Vê se faz sentido. Se não tiver feito sentido, vocês me mandam mensagem que eu tento explicar de outra forma. Mas isso aqui é o que você precisa saber para calcular. Eu tenho um espaçamento de 1,5. Tenho 2 pingentes, que vão estar aqui, né, no caso. A cada pingente eu tenho 2 bicos, que vão estar diretamente lá na cana de açúcar. Não sei se o desenho é exatamente assim, é só para ilustrar. Sendo assim, o que a gente tem que fazer? Calcular na questão A, vazão do bico, cor do bico e a pressão de trabalho. Como é que a gente faz então, Israel? Acompanha. Para calcular isso eu preciso de fórmula padrão. Qzão é igual a Qzinho vezes 600 dividido por V vezes F, não é? Fórmula de todos os dias. Sendo assim, o que eu tenho? Qual é o nosso Qzão mesmo? Nosso Qzão é 200. Isso aqui é igual ao Qzinho, que eu quero descobrir, vezes 600, vezes uma velocidade. Qual é a velocidade? É 14 por hora. Não vou nem anotar aqui, não. 14 por hora, vezes a faixa. Que faixa, Israel? A faixa da rua, 1,5 por rua. É só resolver essa conta. Fazendo aqui embaixo, 600 vezes Qzinho tem que ser igual a 14 vezes 1,5 vezes 200. 4.200. E o Qzinho, por consequência, deu igual a 7 litros por minuto. Isso aqui é a vazão, por assim dizer, que a gente vai ter por rua. A rua pede essa vazão. Mas a conta termina aqui? Não. Para eu chegar na pressão, na vazão do bico e dizer qual é a cor dele, eu preciso continuar na conta, né? Eu sei que a rua tem 7 litros por minuto. Qual é o negócio, o esquema mesmo? Tá chegando 7 litros por minuto. Aqui ele vai se dispersar aqui pela metade e aqui pela metade. E aqui ele vai se dispersar pela metade e pela metade de novo. Não é? Peraí que ficou mal desenhado isso aqui. Aqui. Pronto. Seguindo aqui, ó. Mais ou menos assim, né? Então, se é assim, se aqui eu tenho 7 litros por minuto, eu preciso dividir esse fluxo aqui pela metade aqui e pela metade aqui. Lembrei até de elétrica nesse negócio. Então, vamos lá. 7 litros por minuto. Divide por 2 pingentes. Então, em cada pingente eu tenho 7 dividido por 2, 3,5 litros por minuto por pingente. E aí, dando sequência, se eu tenho 3,5 litros por minuto por pingente, aqui tem 3,5, aqui tem 3,5,
Isso divide em 2. Aqui e aqui, né? Se divide em 2, 3,5 dividido por 2 vai ser igual, ou 2 bicos, né, no caso, vai ser igual a 1,75 litros por minuto por bico. Essencialmente é isso aqui. Achamos a vazão de um bico. Legal. Vamos voltar para nossa tabelinha de bicos? Lembra lá da tabelinha de bicos? Pois é. Ela não terminou. Ou não se esquece dela. Laranja está para 0,4 litros por minuto. Verde é 0,6. Amarelo 0,8. Roxo tá para 1. Azul 1,2. Vermelho 1,6. Eu acho que tinha algum outro aqui que era... eu não lembro. Eu anotei, eu não lembro. Se estiver errado, vocês me corrijam. E marrom, se eu não me engano, é 2. Eu não lembro com clareza agora. É o que eu anotei aqui, né, no caso. Ou o que eu tinha como referência. Acho que é isso. Se não for, vocês me avisem. Mas isso aqui seria a 45 PSI, né, no caso. Não adianta, então, eu colocar uma pressão alta nesse negócio, né? O valor máximo dele é 1,6, ó. Minto, esquece o que eu tô falando. Eu posso fazer aqui, ou calcular uma pressão de trabalho tanto para o vermelho como para o marrom. Vamos ver aqui se tem alguma diferenciação aqui. 2 pingentes, tá? Eu vou calcular aqui do lado, tá? Eu posso tanto fazer pro marrom como pro vermelho a princípio, a menos que apareça alguma coisa que esteja errada, mas eu acho que não tá não. Olha aqui, eu tenho então pro bico marrom 2 litros por minuto a 45 PSI, então raiz de 45. Eu tenho 1,75 litros por minuto a uma raiz de X. Talvez dê só o marrom, tá? Porque talvez dê uma pressão muito baixa caso a gente coloque... Ou não, né? Não sei. Vamos fazer a conta e descobrir. Fazendo essa conta aqui, né? 2 vezes raiz de X, 1,75 vezes raiz de 45. Vai dar 1,75 vezes raiz de 45 dividido por 2 quadrado. X deu 34,45 PSI, certo? Só 1,75 vezes raiz de 45 dividido por 2 elevado ao quadrado, tá? Não sei se eu preciso fazer. Isso aqui seria a pressão de trabalho caso o bico fosse marrom. Só por curiosidade de causa, vamos fazer com o bico vermelho também? 1,6 está para a raiz de 45. 1,75 está para a raiz de X. Dividido por 1,6 ao quadrado. Aí, X deu uma pressão de 53,83 PSI. Tá dentro da margem. Os dois servem para trabalhar. A menos que aparecesse alguma coisa aqui falando que é um bico defletor JDF. Eu tô sem Pera aí que eu vou pegar minha tabelinha aqui.
Ó, vamos ver aqui o que tem de bico JDF. Página 82. Olha só, página 82 aqui, jato JDF, olha que interessante. Por que vai ser o bico marrom e não o vermelho? Não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Não sei se vocês estão me vendo aqui, ó. Tá aqui, bico JDF. O que ele diz aqui? Leque plano uniforme, defletor, ângulo de aplicação, norma ISO. Aí ele fala que a escala de pressão de trabalho é de 15 até 45. A gente tinha duas opções aqui, ou o marrom ou o vermelho, né? Porque menos que isso seria demais, talvez. Qual é a questão? A minha escala de pressão é 15 a 45. Este aqui, com o bico marrom, deu 34,45. Então, tá dentro da minha escala de pressão. Este aqui, sendo bico vermelho, tá fora. Tá fora da escala de pressão. Eu precisaria de uma pressão maior do que 45, o bico ia estourar. Então, bico vermelho, tá fora. Precisa ser o bico marrom mesmo. O bico com 2 litros por minuto a 45 PSI. Ou isso, ou talvez um bico maior, mas assim, com uma vazão um pouco maior, né? Eu não lembro se tem algum aqui. Deixa eu ver se tem. 82. Olha só. Precisaria de um bico desses. É marrom mesmo, tá? Com a pressão 2 a 45. É marrom, tá certo. Precisaria talvez de um bico cinza ou um bico branco, mas isso aí a gente deixa como detalhe. E aqui você mata a questão, tá? Vamos repassar aqui os pontos. Olha só. Essas informações aqui são inúteis. Você precisa saber que a rua é 1,5 m. Tem 2 pingentes por rua, 2 bicos por pingente. Mais ou menos essa configuração aqui, tá bom? A gente descobre a vazão da rua, no caso, né? Porque a gente está usando o espaçamento da rua. Descobre essa vazão total da rua. E aí a gente faz a distribuição do fluxo, por assim dizer. Então, sec dividido por 2, eu vou achar quanto tem por cada pingente, divido por 2 de novo, e acho quanto tem em cada bico. Com a vazão do bico, eu consigo calcular a pressão de trabalho dele. Então, a resposta final poderia ser descrita como: eu tenho um bico marrom a 45 PSI, minto, a 34,45 PSI, aplicando um total de 1,75 litros por minuto. Essencialmente é isso. Essa aqui seria a última questão. Deixa eu aumentar aqui, caso queira tirar print. Essa aqui é a questão, essencialmente, e você pode ver o que essa seria a resposta final, tá bom? É isso aqui. Eu vou fazer mais provas ou mais uma questão aqui hoje ainda, e eu posto aqui no canal também, tá bom? Falou, abraço.